Às vezes as pessoas me perguntam assim, Daniel, eu queria me acalmar sem tomar remédio. Tem algum calmante natural para indicar? Como será que é possível a gente se acalmar nesse mundo tão estressante? Parece que a gente está cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso. É porque a gente está mesmo, né? Se parece que a gente está cada vez mais estressado é porque é verdade. Correria do dia a dia, é pressão no trabalho, é pressão em casa, é filho, é conta para pagar, é trânsito. São todos elementos que trazem pressão para nossa vida, na verdade. Hoje a gente sabe que corpo e mente funcionam integrados, né? Funcionam tudo junto. Então se você está cansado, sem dormir, por exemplo, você vai acabar sendo afetado no seu corpo e na sua mente. A mesma coisa. Se você tem uma preocupação muito grande, não consegue tirar aquilo da cabeça, isso fica rodando no seu pensamento e isso vai se refletir também no seu corpo. Isso funciona integrado, funciona como uma coisa só. Como será que a gente pode lidar melhor com as pressões do dia a dia? Como será que a gente pode se acalmar e ficar menos estressado sem necessariamente recorrer a um calmante, a um remédio? Nada contra o remédio, a gente já conversou aqui. O remédio às vezes é importante, mas a maioria das pessoas não está doente. A maioria das pessoas está estressada, está assim, ansiosa, mas não chega a ser uma doença que precise medicar. Ela pode simplesmente aprender a lidar melhor com a situação. E tem um jeito muito interessante, é quase que um calmante natural. O segredo é o seguinte, nem seu chefe, nem a sua sogra, nem o técnico do seu time de futebol, ninguém tem um braço fantasma que vai entrar na sua cabeça e apertar lá dentro do seu cérebro um botão para te deixar nervoso. Aí você fala, Daniel, é porque você não conhece meu chefe, é porque você não conhece a minha sogra. Aquela mulher tem um braço fantasma que vai e aperta o botão dentro do meu cérebro para me deixar nervoso. Não, não tem. Ninguém tem esse poder. Como que a gente fica nervoso então? Como que a gente fica estressado nas situações? É interessante que a gente acha que a situação faz a gente ficar nervoso. A gente dá o pulo automático de algo que aconteceu, de um contexto, de uma situação, de um evento, para como nós estamos nos sentindo. Puxa, aconteceu isso, eu fiquei triste. O cara falou aquilo, eu fiquei nervoso. Tal situação me deixou com raiva. Mas na verdade, não é a situação, não é a pessoa, não é o contexto que disparam os sentimentos. O que faz a emoção acontecer, o sentimento acontecer, é uma coisinha que está aqui no meio que a gente nem percebe. É o que a gente pensa sobre o que aconteceu. Faz todo sentido. Se você pensa no chefe que não te cumprimentou, o chefe que passou reto por uma pessoa. O sujeito pode falar assim, puxa, o que será que eu fiz? Nossa, eu acho que eu errei. Ih, eu vou ser demitido. Meu Deus do céu, ele percebeu, ele descobriu que eu sou incompetente. E agora? Eu tô na rua, como é que eu vou dar comida para meus filhos? Eu já sei, tô quase morando na sarjeta. O sujeito vai num pensamento catastrófico e aí só porque o chefe não cumprimentou, ele já tá se vendo morando na sarjeta. Quando uma outra pessoa, o chefe passa reto por ela, a pessoa pensa assim, puxa, o que será que aconteceu com ele, hein? Ele tá de mau humor hoje. Mesma situação, um sujeito fica tão estressado, o outro sujeito fica tão tranquilo. Por quê? Porque o pensamento sobre o que aconteceu é que foi diferente. Eu costumo dizer, eu costumo dar o exemplo do trânsito. Por que a gente fica com raiva no trânsito, né? O sujeito entra na sua frente no trânsito, e o sujeito fica transtornado, fica com ódio, quer brigar. Mas quem disse que aquele lugar na rua era seu? E o pior, o que vai acontecer? Você vai demorar mais 10 segundos, porque o tempo do carro andar? Por que isso nos deixa com tanta raiva? Trânsito, talvez para mim não seja um bom exemplo, porque como eu dirijo mal, então eu não passo raiva no trânsito. Eu causo raiva nos outros, né, no trânsito. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, eu já peço desculpa quando acontece alguma coisa, porque vai que sou eu, né, o culpado, é capaz que seja mesmo do jeito que eu dirijo mal. Mas por que a gente fica com tanta raiva? É porque a gente pensa alguma coisa, ah, me passou para trás, aquele lugar era meu, o sujeito é um folgado e eu tô aqui sendo diminuído. É alguma coisa que a gente pensa que faz uma coisa tão boba quanto um carro entrar na nossa frente, nos deixar tão aflitos ou com tanta raiva, com tanta emoção negativa. Isso vale para tudo, vale para qualquer situação. Um almoço de domingo que deixa a gente muito estressado. Por que a gente fica tão estressado com aquela reunião familiar? O que a gente está pensando sobre o que a sogra disse? Ah, a sogra falou que a comida tá ruim, ou não elogiou a comida, qualquer coisa assim. Aí a pessoa fica com raiva, fica magoada.
que ela pensou? Ela pensou que ela está sendo diminuída, que a sogra não dá valor, ou que, enfim, ela é inferior, ela está se sentindo inferiorizada. Quando na verdade ela podia pensar que o problema é da sogra, que a sogra que é mal-humorada, que a sogra que não gosta de nada. Existe inclusive uma técnica de terapia muito interessante que dá pra gente aplicar algumas das ideias dessa técnica no nosso dia a dia. Os terapeutas cognitivo-comportamentais, eles pedem para os pacientes fazerem um diário e anotarem assim as situações do dia a dia que eles foram passando. Briguei com o chefe, discuti com a esposa, erraram o meu troco no restaurante. Vai anotando as situações, anota as emoções, fiquei com raiva, fiquei chateado, fiquei com medo, fiquei magoado, fiquei triste, mas anota também o que você pensou que fez você ficar triste. Erraram no meu troco e eu fiquei com raiva. O que você pensou? Não, eu pensei que eu estou sendo roubado, eu pensei que o meu direito não é valorizado, enfim. O que você pensou? Quando você coloca no papel e você faz esse exercício de relacionar a situação com um pensamento e esse pensamento levando a uma emoção, fica mais claro o que você está pensando que está fazendo você ficar estressado, com raiva, preocupado, ansioso. E o mais legal, fica mais fácil você pensar coisas alternativas. Não, mas talvez não seja eu que seja incompetente, talvez não seja eu que esteja sendo passado para trás, talvez o problema não esteja comigo. Criar pensamentos alternativos muitas vezes tira essa carga negativa da situação. Não é fácil, se fosse fácil a gente não estava tão estressado, se fosse fácil o Brasil não era um dos campeões mundiais de ansiedade, mas é possível. Então fica essa dica aí, vamos prestar mais atenção no que a gente está pensando nas situações. Isso vai tirar esse braço fantasma aí da sua sogra, do seu chefe, da sua família, que parece que liga um botãozinho no nosso cérebro, deixando a gente nervoso, e a gente vai perceber que o que aperta esse botãozinho é a gente mesmo, é aquilo que a gente pensa sobre o que está acontecendo. Você fica muito nervoso com as coisas? Você fica muito estressado? Você anda estressado também? Faz sentido para você essa ideia de anotar os pensamentos? Anota aqui nos comentários uma situação, um pensamento e como você se sentiu. E se quiser já coloca um pensamento alternativo aí pra gente ver como é que está funcionando na prática essas nossas ideias dessa terapia cognitiva comportamental. Ninguém está fazendo terapia aqui, mas estamos roubando aí algumas técnicas deles para nos ajudar no dia a dia. Não é um tratamento, mas pode ser realmente uma forma de um calmante natural. Divulga o vídeo, se inscreve aqui e manda o vídeo para aquele seu amigo esquentadinho.